Oi gente, bom dia, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre 5 coisas que gostaria de ter aprendido bem mais cedo na minha vida, pois eu acredito que teria trazido bem mais felicidade para minha vida, que eu teria crescido bem mais rápido e aprendido bem mais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de ter aprendido bem mais cedo na minha vida é que eu posso criar minhas próprias oportunidades. Antes de eu descobrir isso, eu esperava as oportunidades aparecerem, mas quando eu estava na faculdade, eu não gostava muito da faculdade, eu estava aprendendo engenharia química, eu gostava da matéria, eu gostava da profissão, mas eu não gostava muito do clima de estar na faculdade. Então eu fazia de tudo que eu podia para ir para fora da faculdade. Então eu decidi encontrar um estágio e o meu plano era encontrar um estágio, depois convenci meus professores a me deixarem ter as aulas online. Então, isso não acontecia na minha faculdade antes, isso não era uma possibilidade, mas por alguma razão eu decidi que ia fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma oportunidade de estágio. Depois de procurar por alguns meses, eu finalmente encontrei uma oportunidade que era muito ótima. Então, eu fui lá e conversei com meus professores, mas não tinha como recusar, que era uma oportunidade muito, muito boa. Depois de conversar com meus professores, alguns não gostaram da ideia, mas eles tiveram uma reunião e decidiram abrir essa oportunidade para mim e falaram que eu poderia trabalhar, fazer o estágio em outro estado e eles filmariam as aulas para mim e eu teria que enviar todos os deveres de casa por e-mail e também pelo site que a gente tinha do colégio. Então eu criei essa oportunidade que não existia, isso não era uma possibilidade na minha faculdade, mas como eu realmente queria, eu fui atrás e eu criei. Então depois que isso aconteceu, eu pensei, foi só sorte, os meus professores foram muito legais e me ajudaram, mas isso não é verdade. Mas de qualquer forma, eu decidi tentar de novo, eu queria ver se realmente eu podia criar as minhas oportunidades. Então, eu queria muito trabalhar em um laboratório da faculdade, eu queria trabalhar na escola de medicina, porque eu achava que eu ia poder aprender muito e também ia ficar ótimo no meu currículo. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir no site da escola e procurar oportunidades abertas, vagas para estudantes em laboratórios. Depois de procurar por alguns dias, eu percebi que todas as vagas estavam cheias. Então, ao invés de desistir, eu decidi ligar para vários professores, mandar vários e-mails. Eu mandei mais de 50 e-mails para os professores e depois de alguns dias, uma professora me respondeu, só uma de todos os 50 que eu tinha mandado mensagem, falando que ela não tinha uma oportunidade para mim, mas se eu gostaria de ir lá e visitá-la, ela poderia me mostrar o laboratório dela, conversar um pouco sobre o que ela fazia e também escutar um pouco dos meus interesses. Quando eu cheguei lá, ela viu como que eu estava empolgada, como eu estava determinada a trabalhar em um laboratório, que ela virou para mim e falou assim: essa oportunidade não existe, mas você está tão animada que eu não posso falar não. Eu vou criar uma posição para você e você pode trabalhar no meu laboratório comigo. Então, aí mesmo que a ficha caiu, que eu entendi que eu tenho a responsabilidade e eu tenho a capacidade de criar as minhas próprias oportunidades. Então, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. E como muitos sábios dizem, quem procura acha, mas o que eu acredito também é que se você não acha, você pode criar. A segunda coisa que eu aprendi é que eu só devo começar. Muitas vezes eu tinha ideias de coisas que eu queria aprender, coisas que eu queria fazer, mas em vez de só começar, eu começava a pensar e pesquisar de todas as coisas que eu ia precisar para aprender essa coisa nova ou começar essa coisa nova. E quando eu começava a pesquisar, eu começava nesse processo de ver se eu podia, se eu tinha as qualificações para começar uma coisa nova ou aprender uma coisa nova, eu percebia que ia dar muito trabalho e que eu não tinha tudo que eu precisava. Mas quando eu estava na faculdade também, eu decidi que eu queria começar um clube do meio ambiente, porque eu queria ajudar a faculdade, eu achava que ia ser uma ótima oportunidade para aprender liderança e achei que ia ficar super ótimo no meu currículo. Então, eu não tinha experiência de nada, mas ao invés de pesquisar e ver tudo o que era necessário para começar esse grupo do meio ambiente, eu decidi só começar. Então eu fui lá no site do colégio, eu apliquei e depois de ter aplicado que eu fui ler tudo que era necessário. Aí eu descobri que eu ia precisar de um patrocinador, de um professor que fosse patrocinar o meu grupo, que eu ia precisar no mínimo de 30 pessoas inscritas no meu grupo para eu poder ser um grupo oficial e também ia precisar ter eventos 2 vezes no mês. E eu já estava super ocupada porque eu trabalhava e eu também estava estudando engenharia, que era muito difícil para mim, mas como eu já tinha começado, eu só continuei
continuei. Aí eu achei o meu professor de física, ele decidiu me ajudar, ser meu patrocinador. E no final do semestre eu já tinha 50 alunos inscritos no meu grupo e a gente já tinha várias coisas, atividades programadas para o semestre inteiro, e foi uma experiência super legal, aprendi muito e foi ótimo para o currículo no final, e isso me mostrou que às vezes só tenho que começar, eu não preciso saber cada step of the way, mas quando você começa o processo, as coisas vão aparecendo, você vai aprendendo mais e no final acaba dando certo, e se não der certo, pelo menos você aprendeu alguma coisa. Então, só comece. A terceira coisa que eu aprendi é que eu tenho que apostar em mim mesma. Às vezes, ninguém vai apostar em você e ninguém tem a obrigação de apostar em você. Então, quando eu estava no ensino médio, eu decidi que eu queria ser engenheira química. E nesse momento, ninguém apostava em mim e eu não posso culpar ninguém, porque eu tinha acabado de repetir de série, foi no segundo ano do ensino médio, e eu repeti em matemática, em física e em química, 3 matérias essenciais para uma engenheira química. E eu só decidi, não, eu gosto da engenharia química e eu quero fazer, eu acho que é uma profissão muito legal e vai ser difícil, mas eu acredito em mim. Então eu decidi apostar em mim mesma. Mas o que eu sabia, que muita gente não sabia, era que eu não estava dando o meu máximo para ir bem na escola. Eu estava dormindo muito, eu não estudava, eu não tinha disciplina, eu bebia muito, ia para muitas festas. Mas quando eu decidi apostar em mim mesma, tudo isso mudou. Eu comecei a fazer sacrifícios porque eu queria provar para mim mesmo que eu poderia ir fazer uma engenharia química, eu poderia ter uma profissão ótima. Então eu realmente mudei a minha vida só com essa decisão. Eu parei de beber, para falar a verdade, parei de ir pra festa, comecei a estudar bem mais, comecei a dormir bem mais e comecei com uma vida bem mais disciplinada. Eu tinha hora para acordar, eu tinha hora para dormir, eu tinha hora para estudar, comecei a me esforçar, comecei a trabalhar e aí eu comecei a ter notas boas, notas melhores, e agora eu já graduei como engenheira química, agora eu tenho um trabalho como engenheira química, e só foi essa decisão pequena de apostar em mim mesma que realmente deu os resultados que eu esperava, que eu queria. Então esse é meu aprendizado, que é sempre apostar em mim mesma em primeiro lugar. Ninguém é obrigado a apostar em mim. A quarta coisa que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, é aproveitar o processo. Então sempre que eu começo alguma coisa nova, alguma coisa que não é muito familiar, é muito difícil. E o processo é longo e a linha de chegada é bem curta. Então, muitas vezes no passado, eu só queria chegar nessa linha de chegada, meu foco era todo lá. Então, no processo onde eu tinha que estudar muito, eu tinha que trabalhar muito, ou eu tinha que, sei lá, perder peso, ou malhar muito, ao invés de eu aproveitar o processo, focar no aprendizado, focar que eu tô errando, mas que eu tô aprendendo, que eu tô melhorando, eu só focava na linha final. E quando a linha final chegava, eu ficava feliz por alguns dias ou por alguns momentos e depois acabava. Então agora eu tô refletindo e realmente aproveitando o processo de aprender, o processo de ficar melhor, o processo de errar, o processo de recomeçar, e agora eu tô bem mais feliz porque eu tô tendo a intenção de realmente aproveitar cada momento da minha vida. A quinta coisa que eu aprendi é que eu devo abraçar o medo. O medo é normal, é um sentimento do ser humano, e sempre que a gente começa uma coisa nova, alguma coisa que não é familiar, é normal a gente ter medo. Mas o medo pode ser uma coisa boa, uma coisa que eu posso usar para o meu bem. Mas ao invés de deixar o medo me impedir de continuar, eu tenho que usar o medo para refletir e realmente pensar quais são as coisas ruins que podem acontecer, quais são as coisas boas que podem acontecer e o que eu posso fazer para evitar as coisas ruins e só focar nas coisas boas. Então isso que eu venho fazendo, isso tem me inspirado muito a tentar coisas novas, começar coisas novas e não desistir quando eu tenho medo e por causa do medo, não deixar o medo me impedir. Porque sempre que eu tenho medo, o que eu percebi é que as apostas estão bem altas, mas os valores, o que eu posso receber dessa coisa nova que eu estou tentando, também tem um valor bem alto. Então vale a pena ter um medo e continuar de qualquer jeito, encarar o medo, porque no final do túnel tem uma coisa que é bem melhor. Então eu quero terminar esse vídeo com um dos meus versos favoritos, que diz: a caverna que você tem medo de entrar contém o tesouro que você busca. Então, se você tiver medo de alguma coisa, vai atrás, porque o seu tesouro pode estar lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com os meus aprendizados e que te ajudem a refletir e implementarem para a sua própria vida, para melhorar a sua vida. Então, se vocês tiverem algumas coisas que vocês gostariam de ter aprendido antes, bem antes na vida, não esqueçam de deixar no comentário, porque eu adoraria aprender com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo,
não esqueça de like e subscribe pro meu canal. E eu espero, como sempre, que vocês tenham um ótimo dia. Beijo, gente!